Imagine acordar bilionário e dormir sem nada. Num mundo onde fortunas são construídas em décadas e destruídas em semanas, algumas quedas são tão brutais, tão absolutas, que se transformam em lendas. Histórias que provam uma verdade incômoda. O dinheiro, por maior que seja, pode simplesmente desaparecer. Hoje você vai conhecer as 10 pessoas mais impactantes que viram impérios inteiros ruírem diante dos seus olhos. Fique até o final, porque o número 1 é, de longe, a queda mais espetacular que você já viu. Número 10. MC Hammer, o rei do excesso. Nos anos 90, MC Hammer não era apenas um rapper, era um fenômeno cultural. You Can't Touch This estava em todo lugar. Seus shows eram espetáculos cinematográficos. E seu estilo de vida, completamente fora da realidade. No auge, Hammer tinha uma mansão de 12 milhões de dólares com 200 funcionários. Isso mesmo, 200 pessoas na folha de pagamento só para manter sua casa. Ele viajava com uma comitiva de mais de 40 dançarinos. Cada show custava uma fortuna para produzir. Mas aqui está o problema. Hammer gastava cerca de 500 mil dólares por mês. Quando as vendas de discos começaram a cair, a matemática simplesmente não fechava mais. Em 1996, ele declarou falência. Devia mais de 13 milhões de dólares. A mansão foi vendida. Os carros foram leiloados. Os funcionários, demitidos. MC Hammer provou que, sem controle, até o maior sucesso do mundo pode virar pó em poucos anos. Número 9. Nicolas Cage, o colecionador de catástrofes. Nicolas Cage é um ator premiado com Oscar. Por décadas, foi um dos mais bem pagos de Hollywood, chegando a ganhar 40 milhões de dólares em um único ano. E ele gastou esse dinheiro de formas que parecem ficção científica. Cage comprou um castelo na Alemanha, depois outro na Inglaterra. Comprou uma ilha nas Bahamas. Comprou um crânio de Tiranossauro Rex por 276 mil dólares. Que depois descobriu ser roubado e teve que devolver. Comprou um polvo de estimação porque acreditava que ajudaria sua atuação. Comprou uma tumba em formato de pirâmide em Nova Orleans para quando morrer. Ao todo, ele acumulou 15 residências ao redor do mundo, incluindo um castelo assombrado na Louisiana. O problema? Cage não pagava impostos. Em 2009, o governo americano cobrou mais de 6 milhões de dólares em impostos atrasados. Os castelos foram vendidos, as casas leiloadas, a ilha perdida. Cage precisou aceitar praticamente qualquer papel em Hollywood para pagar suas dívidas. O que explica por que ele apareceu em tantos filmes questionáveis nos últimos anos. Número 8. Mike Tyson, o campeão que nocauteou a si mesmo. Mike Tyson foi, sem exagero, uma força da natureza. Com 20 anos, ele já era o campeão mundial mais jovem da história do boxe. Ao longo da carreira, ganhou mais de 400 milhões de dólares e gastou cada centavo, e mais um pouco. Tyson tinha uma mansão de 30 quartos, comprou tigres de Bengala, que custavam 70 mil dólares cada só em alimentação anual. Tinha uma coleção de carros de luxo que incluía Lamborghinis, Ferraris e Rolls-Royces. Pagava 2 milhões de dólares por mês só em despesas pessoais. Mas não foi só extravagância. Tyson foi cercado por pessoas que se aproveitaram dele. Contratos abusivos, empresários desonestos, processos judiciais intermináveis. Em 2003, ele declarou falência. Devia 23 milhões de dólares. O homem que podia nocautear qualquer um não conseguiu vencer suas próprias finanças. Número 7. Vijay Mallya, o rei dos bons tempos que virou fugitivo. Se você nunca ouviu falar de Vijay Mallya, prepare-se. Porque essa história tem tudo: bilhões, aviões de luxo, Fórmula 1, fuga internacional e até pedido de asilo político. Mallya era conhecido na Índia como o rei dos bons tempos. Dono do maior grupo de bebidas do país, da cerveja Kingfisher, de um time de cricket e até de uma equipe de Fórmula 1, a Force India. Ele vivia como poucos no planeta. Festas épicas, iates gigantescos,
mansões em 3 continentes. Em 2005, Malia decidiu conquistar o céu, literalmente. Fundou a Kingfisher Airlines, uma companhia aérea de luxo que prometia revolucionar a aviação indiana. Comida gourmet, serviços 5 estrelas, experiência premium. O problema? A companhia nunca deu lucro, nem um único ano. Para manter o sonho vivo, Malia pegou empréstimos de 17 bancos indianos. Mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em dívidas. E quando os bancos vieram cobrar, Malia simplesmente desapareceu. Em março de 2016, dias antes de um mandado de prisão ser emitido, ele embarcou num voo para Londres. Desde então, é um fugitivo internacional procurado pela Interpol. Número 6. Jordan Belfort. O lobo que virou presa. Se você assistiu O Lobo de Wall Street, já sabe. Jordan Belfort vivia como pouquíssimas pessoas no planeta. Iate de 50 metros, helicóptero particular, festas que custavam centenas de milhares de dólares por noite. Ele jogava dinheiro pelo ar, literalmente, como se fosse confete. No auge, Belfort ganhava mais de 50 milhões de dólares por ano. Aos 26 anos, já tinha mais dinheiro do que sabia gastar. Mas toda essa fortuna tinha uma origem podre. Belfort comandava uma operação de fraude conhecida como Pump and Dump. Manipulava o preço de ações baratas, vendia quando estavam no topo e deixava investidores comuns no prejuízo. Quando o FBI finalmente fechou o cerco, Belfort perdeu tudo. Foi condenado a 4 anos de prisão e obrigado a devolver 110 milhões de dólares às vítimas. O Lobo de Wall Street descobriu que, no fim, até predadores podem ser caçados. Número 5. Do Kwon. O colapso mais rápido da história. Segura essa, 45 bilhões de dólares, evaporados em uma semana. Essa é a história de Do Kwon, o sul-coreano que criou o que prometia ser o futuro das finanças e acabou protagonizando o colapso mais devastador da história das criptomoedas. Do Kwon era um gênio da tecnologia. Em 2018, fundou a Terraform Labs e criou 2 criptomoedas que trabalhavam juntas, a Luna e a Terra USD, uma stablecoin que deveria sempre valer exatamente $1. O sistema parecia perfeito. Milhões de investidores ao redor do mundo colocaram suas economias ali. Em abril de 2022, a Luna valia mais de $119.009 por moeda. O ecossistema inteiro foi avaliado em mais de 50 bilhões de dólares. Do Kwon? Ele ostentava nas redes sociais, chamava críticos de pobres, parecia intocável, até 9 de maio de 2022. Nesse dia, a Terra USD começou a perder seu valor de $1. O que era para ser uma pequena flutuação virou pânico. Investidores correram para vender. O algoritmo que sustentava tudo entrou em colapso. Em 7 dias, a Luna foi de $119 para praticamente zero. Literalmente frações de centavo. Mais de 200 mil investidores só na Coreia do Sul perderam tudo. Houve relatos de suicídios. Famílias inteiras foram destruídas. O efeito cascata atingiu todo o mercado cripto e contribuiu para a falência de outras empresas, incluindo a FTX. Do Kwon fugiu. Passou meses escondido até ser preso em Montenegro em março de 2023, tentando embarcar num voo com passaporte falso. Em 2025, ele se declarou culpado de fraude nos Estados Unidos. Pode pegar até 12 anos de prisão. De gênio das criptomoedas a criminoso internacional, em questão de dias. Número 4. Bernie Madoff. O arquiteto da maior fraude da história. Bernie Madoff era respeitado como poucos em Wall Street. Ex-presidente da Nasdaq, consultor de fundos bilionários, amigo de políticos e celebridades. Investidores faziam fila para entregar dinheiro a ele. Por quase 20 anos, Madoff prometeu, e aparentemente entregou, retornos consistentes de 10 a 12% ao ano, não importava o que acontecesse com o mercado.
parecia bom demais para ser verdade. Por que era? Madoff operava o maior esquema Ponzi da história. Ele não investia o dinheiro de ninguém. Apenas usava o dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, criando uma ilusão de lucro que durou décadas. Quando a crise de 2008 chegou, investidores correram para sacar seu dinheiro. E não havia dinheiro. Nunca houve. O rombo? 65 bilhões de dólares. Famílias perderam tudo. Fundações de caridade fecharam. Pessoas cometeram suicídio, incluindo o próprio filho de Madoff. Ele foi condenado a 150 anos de prisão, onde morreu em 2021. Seu nome se tornou sinônimo de traição financeira. Número 3. Sam Bankman-Fried. O gênio que era uma farsa. Em 2021, Sam Bankman-Fried era tratado como o novo messias das finanças. Fundador da FTX, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, ele tinha uma fortuna estimada em 26 bilhões de dólares. Aos 29 anos. Ele aparecia em capas de revistas, doava milhões para políticos. Era chamado de o JP Morgan das criptos. Investidores confiavam nele cegamente, até novembro de 2022. Em questão de dias, não semanas, não meses, dias, a FTX colapsou. Descobriu-se que Bankman-Fried usava o dinheiro dos clientes para financiar investimentos arriscados de outra empresa dele, a Alameda Research. Bilhões simplesmente sumiram. Investidores perderam mais de 8 bilhões de dólares. A FTX declarou falência. Sam foi preso nas Bahamas e extraditado para os Estados Unidos. Em 2024, foi condenado a 25 anos de prisão. Sua fortuna? Oficialmente, zero. A queda mais rápida de um bilionário na história moderna. Número 2. Elizabeth Holmes. A visionária, que construiu um castelo de mentiras. Elizabeth Holmes tinha tudo para ser a história de sucesso definitiva. Abandonou Stanford aos 19 anos para fundar a Theranos, uma empresa que prometia revolucionar a medicina com um simples exame de sangue. A ideia era genial. Uma única gota de sangue poderia detectar centenas de doenças. Rápido, barato, indolor. Investidores ficaram hipnotizados. Holmes levantou mais de 700 milhões de dólares. A Theranos foi avaliada em 9 bilhões. Ela estava nas capas de Forbes, Fortune, Time. Era chamada de a próxima Steve Jobs. Tinha só um problema. A tecnologia não funcionava. Os exames davam resultados errados. Pacientes receberam diagnósticos falsos de câncer. Outros deixaram de detectar doenças graves. A Theranos escondia tudo, usando máquinas convencionais nos bastidores enquanto vendia uma ilusão ao mundo. Quando o Wall Street Journal expôs a fraude em 2015, o castelo ruiu. A empresa fechou. Investidores perderam tudo. Holmes foi condenada a 11 anos de prisão em 2022. A mulher que prometeu salvar vidas, construiu sua fortuna colocando vidas em risco. Número 1. Eike Batista. A maior queda financeira da história. E chegamos ao número 1. E não há nenhuma queda na história moderna que se compare a esta. Eike Batista, empresário brasileiro, foi em 2012 a 7ª pessoa mais rica do planeta. Sua fortuna foi estimada em 35 bilhões de dólares. 35 bilhões. Ele não era apenas rico, era a personificação da ambição. Eike falava abertamente que seria o homem mais rico do mundo. Dava entrevistas prometendo ultrapassar Bill Gates e Carlos Slim. Tinha uma lancha chamada Spirit of Brazil. Andava com um colar de diamantes que soletrava seu lema de vida. Suas empresas formavam o Grupo X. Investidores do mundo inteiro despejaram bilhões nessas ações. E então, tudo desmoronou. Em 2012, a OGX anunciou que seus campos de petróleo continham muito menos óleo do que o prometido. As ações despencaram 90% em meses. A empresa declarou a maior recuperação judicial da história do Brasil até então. Uma a uma, as outras empresas do grupo colapsaram. O dinheiro evaporou. Investidores perderam bilhões.
fundos de pensão foram devastados. Em menos de 2 anos, Eike Batista foi de 35 bilhões de dólares para dívidas de mais de 1 bilhão. Foi a maior destruição de fortuna pessoal já registrada na história. Mas não acabou aí. Em 2018, ele foi condenado a 30 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, acusado de pagar propinas a políticos para favorecer suas empresas. Eike Batista queria ser o homem mais rico do mundo. Acabou se tornando o símbolo definitivo de como fortunas podem desaparecer. Do dia para a noite. Dinheiro, poder, sucesso, essas 10 histórias provam que nenhum deles é garantia de nada. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Qual dessas histórias mais te surpreendeu? E se você quer mais conteúdos assim, já sabe. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir essas histórias. Até o próximo vídeo.